Existem filmes que você assiste e filmes que te assombram. Pra mim, Shirkers é um desses. Esse não é só um documentário, é uma história sobre fantasmas. Fantasmas do passado, fantasmas de alguém que você já foi um dia, fantasmas de algo que quase existiu, mas foi arrancado de você. Essa é uma carta de amor à criatividade, uma história de traição, um ato de reconstrução e, no meio disso tudo, também é uma história sobre uma jovem que acreditou que podia criar algo belo, estranho e grandioso. E quanto isso custou para ela. Imagina isso. É 1992, você tem 18 anos e é uma jovem esquisita, criativa e apaixonada por filmes, vivendo em Singapura. Um país que na época era extremamente polido e controlado. Um lugar tão obcecado por ordem que chegou a proibir as pessoas de mascar chiclete na rua. Mas o mais sério nesse sentido mesmo era a censura. As leis rígidas de lá em relação a isso limitavam muito o acesso à arte, principalmente qualquer coisa que desafiasse a normalidade. E então, filmes mais complexos e críticos nem chegavam lá. E é claro, ser estranho nesse lugar era quase um ato de resistência. Mas Sandy e suas amigas Jasmine e Sophie resistiam do jeito que dava, escrevendo fanzines que criticavam o governo, trocando fitas clandestinas com filmes estrangeiros, fingindo entrevistar celebridades imaginárias em jornais fictícios, qualquer coisa que permitia criar uma realidade paralela onde ser criativa era possível. Um dia, por meio de uma gambiarra maluca internacional, com a prima da Sandy na Califórnia, ela consegue assistir pela primeira vez Blue Velvet do saudoso David Lynch. E isso muda tudo na vida dela. A partir dali, cinema não era mais sobre começo, meio e fim. Era sobre emoções, sobre sentidos, sobre absurdo e sobre ver o mundo com outros olhos. E então vocês decidem fazer um filme. O seu filme, chamado Shirkers, que traduzindo ao pé da letra seria algo como Fugitivas. Um título que encaixa perfeitamente. Porque era exatamente isso que vocês eram. Garotas tentando fugir da rigidez e monotonia do lugar em que cresceram. No filme em si, a Sandy interpreta S, uma jovem assassina que vaga por uma Singapura real e imaginária ao mesmo tempo. A estética é colorida, lisérgica e surreal. O filme é gravado no estilo guerrilha, usando pessoas reais como atores, as armas do filme são suas mãos, e invadindo locações públicas sem permissão, com uma câmera nas costas e um sonho muito maior do que a realidade comportada ao seu redor. E visualmente o filme é lindo. As cores, o absurdo e um toque quase infantil, imaginário e surrealista. É bagunçado, é apaixonado e é livre. É um filme feito 100% por pessoas reais, vivendo algo que parecia impossível. E acima de tudo, ele é seu. Mas um dia ele desaparece. George Cardona. Um nome que começa como um ponto de apoio, mas termina como um fantasma. Ele era mais velho, misterioso e carismático. Um professor de cinema que parecia enxergar a Sandy de um jeito que mais ninguém via. Um adulto que falava a linguagem dos jovens, que citava filmes, fazia listas, adorava falar sobre escrever, filmar, montar. Parecia alguém apaixonado por cinema e apaixonado por ensinar isso. E isso bastou para que ela confiasse nele. Uma confiança cega. Daquelas que só alguém muito jovem pode oferecer. Quando o George se oferece para dirigir o filme, ele não parece só um aliado, parece que ele é necessário. E assim, Sandy entrega tudo para ele. O filme, o material, a confiança. E então, depois de meses de filmagens, ele desaparece. George simplesmente some, sem explicação, sem aviso, nada. E junto com ele, ele leva os 70 rolos de filme. Cada frame, cada plano, cada pedaço da sua juventude condensado em película. E o que resta agora é o silêncio. Um silêncio tão grande que engole tudo ao redor. Durante anos, nada. Nenhuma resposta, nenhuma desculpa, nada. Mas o que George levou não foi só um filme. Foi a prova de que elas existiram como artistas. Foi o registro da ousadia de ter sonhado em fazer algo assim em Singapura. A perda é dupla. É criativa e pessoal, porque com o tempo, criar algo se torna um contrato com o mundo. É quase como dizer, olha o que eu fiz, isso sou eu. E quando isso desaparece, você se pergunta, será que eu imaginei tudo? Será que aquela versão de mim existiu mesmo? É o tipo de perda que ninguém vê, mas muda você pra sempre. E aí, como se não bastasse só isso,
vem um detalhe meio sórdido. Enquanto filmava Shirkers, George fingia que o filme era dele. Fingia que as ideias eram dele, que ele era a grande mente por trás daquilo tudo, e por trás dessa apropriação tem algo mais sombrio, um abuso de poder velado. George tinha ciúmes de outros homens da equipe, especialmente do músico responsável pela trilha, que ele acabou demitindo sem muita explicação. Além disso, ele tratava as garotas com um certo sadismo. Fazia joguinhos, enganava e iludia elas. Inclusive, uma certa vez, depois que ele sumiu com o filme, ele chegou a enviar uma caixa cheia de fitas para elas. E absolutamente todas elas estavam vazias. Não tinha nada. É como se ele tivesse um certo prazer de poder controlar o que elas criaram. E quando ele finalmente desaparece de vez, parece que ele venceu. Mas venceu o quê? Mas então, décadas depois, uma caixa chega para Sandy. Dentro dela, 70 rolos de filme. E dentro deles, Shirkers. Os rolos estavam ali. Todos, brutos. A viúva do George os encontrou depois da morte dele e enviou para Sandy. E é aqui que o terror muda de forma. Você passa anos da sua vida achando que algo se perdeu para sempre. Mas quando ele volta, não é um alívio. É um reencontro com um fantasma. O George nunca editou o filme, nunca exibiu, nunca devolveu, nunca fez nada com ele. Só guardou durante décadas, como se fosse um troféu pessoal. Como se ele quisesse manter aquilo congelado para sempre. E esse gesto é quase mais cruel do que se ele tivesse destruído tudo. Porque ele não apagou o sonho. Ele só prendeu ele. Como se ele estivesse falando para as garotas: vocês criaram, mas agora é meu. Ao assistir as imagens pela primeira vez, a Sandy não encontra só cenas de um filme perdido. Ela encontra uma cápsula do tempo com uma versão mais crua, mais sincera e mais viva dela mesma. Mas também vê uma prisão. Um sonho sequestrado, sem contexto e sem fim. E o mais aterrorizante, a única coisa do filme que o George se desfez completamente foi o áudio. Ficou um silêncio total. E era como assistir às suas próprias memórias gritando sem boca. E a pergunta que ecoa é o que leva alguém a fazer isso. Nem a Sandy, nem ninguém vai ter essa resposta. E talvez, no fundo, nem precise. Porque agora Shirkers não é mais sobre o George. É sobre o que sobreviveu apesar dele. E é aqui que Shirkers renasce. Não como o filme que elas queriam lançar nos anos 90, mas sim como um documentário de 2018 feito pela própria Sandy e lançado na Netflix. Mas o que a Sandy faz aqui não é só contar essa história de um filme perdido. Ela faz algo mais delicado, mais humano e mais poderoso. Ela encara o fantasma de frente. Ela volta a Singapura depois de décadas morando fora, reencontra suas amigas e abre novamente feridas antigas. Mas acima de tudo isso, ela se reconecta com aquela versão dela adolescente. A versão que sonhava, criava, surtava, errava e amava fazer arte como se sua vida dependesse disso. Ela se mostra como ela era de verdade. Um ser humano. No documentário, a Jasmine e a Sophie falam abertamente sobre como a Sandy era difícil de lidar. Era egocêntrica, mandona e era tão obcecada com o filme que chegava a se cegar pro sentimento dos outros. E é isso que torna esse documentário ainda mais honesto. Porque ele não é só sobre o George como vilão. Ele também mostra como a Sandy também contribuiu para rachar os laços do grupo. Shirkers é um documentário que entende que criar algo importante exige energia, obsessão, sacrifício e que nem sempre quem cria é gentil no processo. E talvez por isso mesmo ele seja tão humano. Além da história do filme perdido, o documentário também reflete sobre o próprio país. A expansão de Singapura nos anos 80 e 90, o boom econômico e o peso cultural de ser alguém em uma sociedade que cobra sucesso, status e obediência. E criar qualquer coisa ali era um ato de fuga. E para Sandy, Jasmine e Sophie, criar era isso. Fugir, inventar mundos, escrever histórias e fazer revistas críticas e ativistas era brincar de realidade até que por alguns segundos ela fosse real. E é isso que dá o tom de mágica e tristeza do documentário. Shirkers não é sobre um filme que desapareceu, é sobre uma versão da vida que nunca aconteceu. Shirkers é um filme sobre sonhos que quase foram, sobre versões da gente que existiram por um instante e sumiram sem despedida. É sobre criar com uma força tão intensa, tão juvenil, tão sincera,
que chega a doer. É sobre o medo de perder, de ter sua criação tomada e de ver tudo que você é ser engolido pelo silêncio. Quando eu assisti Shirkers pela primeira vez, eu pensei em todos os projetos que eu nunca terminei, em todos os HDs cheios de ideias inacabadas, nos roteiros engavetados, nos vídeos que eu nunca postei. Pensei em todas as vezes que o mundo tentou me convencer de que fazer isso era perda de tempo, que ser criativo era infantil e que fazer arte era um luxo. Pensei na minha própria versão fugitiva. Mas Shirkers não é um lamento. É, na verdade, uma reivindicação. É um grito de que aquela versão ainda existe e que a história, por mais interrompida que tenha sido, ainda pode ser contada. É também um lembrete de quão assustador é ver algo tão pessoal seu se tornar público. Porque esse documentário, apesar de nos tocar como espectadores, é 100% sobre a Sandy. É a vida dela, a dor dela, o trauma dela, tudo escancarado. E mesmo assim, ela é aberta com tudo. Expõe os bastidores, as falhas, os medos e até os sentimentos que não tem nem nome. E isso é de uma generosidade rara. E tem uma fala nesse documentário que me marcou muito. Quando ela diz que se sente presa num sonho que todo mundo já abandonou. Isso pra mim é o maior terror criativo que existe. Ficar sozinho com algo que você ama quando ninguém mais acredita nisso. Quando todo mundo seguiu em frente e você persiste tentando fazer sentido de tudo aquilo. E mesmo assim, ela continua. Ela monta o documentário, ela edita, ela conta. A Sandy transforma esse vazio em arte. Porque mesmo que o sonho tenha sido roubado, essa história ainda é dela. Então esse vídeo é pra você que já teve um projeto perdido, pra você que confiava em alguém e foi traído, pra você que ama criar, mas às vezes tem medo de não ser bom o suficiente, medo de ser esquecido, medo de que tudo isso que tem dentro de você nunca veja a luz do dia. Se você se identifica com isso, assista Shirkers. Como eu falei antes, é da Netflix, então tem lá. É o meu documentário favorito da vida e um dos filmes mais honestos, sensíveis e viscerais que eu já vi. Esse documentário é um lembrete de que criatividade não é um dom, mas sim uma necessidade. Então crie. Crie o que você quiser, do jeito que você quiser e explore o mundo com os seus olhos. Se redescubra, se permita errar, se permita ser estranho, ser sincero e quem sabe um dia você também encontre os pedaços do seu filme perdido. Acho que vocês perceberam que esse foi um vídeo bem diferente aqui do canal, mas talvez seja um dos mais importantes pra mim. Eu tô tentando testar novos formatos e ideias, e se você chegou até aqui, obrigado de coração. E no mais, é o de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum e compartilha com os amigos que possam gostar. E no mais, é isso. Eu sou o Will, esse aqui é o Mecha Ômega e adeus.